Um dos episódios mais marcantes de sua vida. O período em que foi dono de uma das maiores rádios do país, nos anos 90. A Rádio K, em Goiás, que recusava dinheiro público em seus anúncios. Foi no centro-oeste do país que Cajuru diz ter encontrado seus maiores inimigos. Lá eu vi o que é confusão, né, Cabrinho? Lá em Goiás eu vi a cara da morte. Literalmente, né? Por quê? Eu fui encomendado. Inclusive o cara que impediu a minha morte tá vivo, é um sargento da polícia, e ele contou isso pro Datena. Isso o Datena veio a falar para mim pouco tempo atrás. O cara da polícia tava no hotel que eu morava quando 5 caras encomendados foram me matar uma madrugada. Esse sargento tava, pra sorte minha, na recepção do hotel, e ele não deixou. Vocês não vão matar o Cajuru. O Cajuru, ele fala muita coisa para nos defender. Defender nós que somos o povo. Então, eu aqui hoje, como representante aqui da segurança do hotel, eu não vou deixar. Então lá eu sei que eu fui usado. Assim, eu tenho consciência. Agora tem uma coisa. Quem acha que me usou, babaca. Porque eu também te usei, bobão. Eu só falei o que eu quis. Quem é que encomendou a sua morte em Goiás? Isso aqui é o nome? Se você puder dar. Ele está vivo. Diante de Deus, ele não tem coragem de negar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi ele. Muitos poderosos, não só em Goiás, como em outros estados, já quiseram a minha morte. E eu te pergunto, qual a diferença que tem de Tícia no nosso casamento, né? Ela foi ameaçada, fisicamente, teve que mudar do Brasil. Por quê? Porque ela foi literalmente ameaçada de morte. Por quê? Por 2 caras em Goiás, que pegaram ela numa noite, 10h30 da noite. E a partir daí, foi uma ferida. Porque hoje eu tenho medo de conhecer um grande amor de novo, e como é que eu vou tirar uma menina da família dela? É um legado difícil para casar comigo, com tanto inimigo que eu tenho. Porque tem inimigo que vinga de você da pior forma possível, né? Em Goiás eu não imaginava isso nunca. As denúncias de corrupção feitas à época, segundo Cajuru, lhe custaram a rádio, fechada em agosto de 2003. Já tentaram te comprar para você não falar suas verdades? Ninguém tem coragem de falar isso, não. Porque o cara sabe que se ele fizer uma proposta para me comprar, imediatamente eu saio e vou contar para todo mundo. Nem insinuaram? Não tem coragem. Se insinuar, eu vou e falo. Tem jeito, Cabrinho. Isso jamais aconteceu? Um ex-governador de Goiás, ele quis me comprar, tolinho, bobinho, velho. O gravador estava debaixo da mesa, na época eu era casado, com uma jornalista. Ela sabia que eu estava gravando tudo. Ele tentou me comprar. No outro dia eu fui no ar e botei a gravação todinha na íntegra, na ex-Rádio K. O que ele ofereceu? Ofereceu 150 mil por mês de publicidade para a rádio. Em troca? Do meu silêncio. Que eu não fizesse nenhuma denúncia nos 4 anos de governo dele. E ele falando isso, perto dos assessores dele. E qual foi o desfecho disso? Eu gravei, botei tudo no ar, denunciei ele, contei isso para o público e ele me marcou, né? Me carimbou. Acabou com a minha rádio foi fechada, caçada, a ex-Rádio K. Acabou com o meu casamento foi destruído. Minha mulher teve que ir embora do Brasil, de tanto ser ameaçada, ser perseguida. E, no fundo, isso me matou antes da hora, né?
Porque eu falo disso e não consigo mais nem Zezé de Camargo vem no sofá. Se eu estiver mentindo, Deus, Nossa Senhora da Aparecida, se eu estiver mentindo, eu quero que o Senhor tire o meu outro olho, segue o meu outro olho. Pela minha mãe. Ele chegou perto de todos os convidados e falou assim: Cajuru, o que aconteceu com você em Goiás é grave demais, hein? Pra quem não sabe, a minha esposa em Goiás foi violentada a mando de um político. No ano de 2002, ela teve que ir embora do Brasil. Ela foi violentada. Pra quê? Porque os caras não conseguiam calar a minha boca e nem tirar minha rádio do ar. Aí eles foram na minha família. Eu era casado, eu ia ter filho. Eles destruíram a minha vida, a minha família. Esse político, o Zezé chegou e falou assim pra mim: eu, Cajuru, quero dizer uma coisa pra você. O irmão dele, que eu gosto dele pra caramba, tava do lado. Esse eu nunca mais subo no palanque dele. Nunca mais faço show pra ele, Cajuru. Eu não pedi pro Zezé falar isso pra mim. Ele que veio até mim, perto da época, perto de todo mundo, e falou porque ele quis. Eu não pedi pra ele falar, eu não pedi o apoio dele. É porque eu não era amigo dele, estava conhecendo ele agora. E acho que ele é um puta letrista. Pra fazer música ele é um monstro. Ele não pode achar que ele é Lupicínio Rodrigues, né? Como ele disse na Veja: eu me sinto Lupicínio Rodrigues. Vai te catar você querer comparar com Lupicínio Rodrigues. Você sabe quem é Lupicínio Rodrigues, né? Ele virou e falou assim: portanto, Cajuru, eu nunca mais subo no palanque. Isso foi em março de 2002. Aí, Goiás inteiro sabe disso. Pela minha mãe. 3 meses depois, ele fechou o contrato com esse mesmo político, virou garoto propaganda do político, subiu no palanque, fez todos os showmícios do político, e até hoje ele está lado a lado com esse político que quis tirar a vida da minha mulher. Para fazer showmício de um cara que mandou violentar minha esposa. Eu era casado. Minha esposa foi violentada em Goiás. E ela foi embora? Ela teve que ir embora. Tá aí o Juca Kfouri, que foi acordado às 5h30 da manhã para ligar pro ministro da Justiça para dar proteção para ela sair de Goiás, porque ela tava correndo risco. Isso aconteceu no Brasil, gente. Como é que eu vou tirar o chapéu pra esse cara? Último. O que o povo goiano precisa saber que quem assaltou a CELG foi o PSDB. Foram os 2 governos do Marconi Perillo que assaltou a CELG e roubou a... Reportagem séria, feita por uma revista de circulação nacional. Os fatos falam por si e revelam quem são os verdadeiros homens do mal. Reportagem de capa da revista Carta Capital, edição de 6 de setembro. Madrugada de 7 de agosto de 2004, um homem dispara contra uma casa e em seguida foge num carro vermelho. O alvo, Demóstenes Torres. 2 anos depois, a investigação chega ao atirador, o cabo PM Marcelo Capinã. O Ministério Público considerou o depoimento de uma testemunha tão forte que pediu garantia de vida para ela e seus filhos. A revista afirma que foi feita uma reconstituição, onde se provou que o cabo Capinã esteve em frente à casa de Demóstenes no dia e na hora dos disparos. O termo de constatação foi feito pelo delegado titular e por outro promotor. Ainda segundo a revista, Marcelo afirmou ter recebido R$10 mil para dar os tiros e receberia 100 mil se fosse necessário matar. O mandante, um alto político do Estado. Mas quem? Segundo a revista, a quebra do sigilo telefônico do cabo Capinã identificou várias chamadas para o gabinete militar do governo do estado de Goiás apenas 10 minutos após os disparos contra a casa de Demóstenes. Quem ali trabalhava como ajudante de ordens do governador era Walter Capinã, tio do pistoleiro e um dos homens de confiança de Marconi Perillo. E em abril deste ano,
o Major Walter Capinã foi agraciado com uma medalha por Marconi Perillo pelos relevantes serviços prestados. É assim que eles fazem política em Goiás. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo